Bom dia, queridos amigos. Que as vibrações de nosso Mestre Jesus acalente os nossos corações nesta manhã em que os nossos corações unidos vibram em favor de todos que se encontram conosco, conectados neste momento feliz para as nossas almas, estarmos formando feixes de luzes para que esses feixes alcancem os nossos benfeitores e eles levem até Jesus a nossa gratidão. Vamos ler hoje os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. No entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Os, do, os, os dos que jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quem é esta mulher, de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada saúdam respeitosamente. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. À sua chegada, refúgio e alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz os de que necessitam, condimentado de meigas consoladoras palavras que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem coragem. O pai está no hospital. Enquanto lá permanece, a mãe não consegue, com seu trabalho, prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhados e para os menorzinhos o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhes repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que elas necessite. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual a crença que professa, nem quais são suas opiniões, pois considera como seus irmãos os filhos de Deus, todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento tereis nisto? Não é justo. Quando visitamos doentes,
tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante nisso? Nada mais simples, aprende a fazer obras úteis e confeccionará roupinhas para essas criancinhas. Desse modo dará alguma coisa que venha de ti. E assim, aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. És espírita ela? Que importa? Essa mulher em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstâncias, leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andavam a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última ao vê-la reconheceu nela sua benfeitora. Silêncio, ordena-lhe a senhora. Não o digas a ninguém. Falava assim Jesus. Amado Mestre, quiséramos aprender, Senhor, estas lições tão valiosas que envolve o silêncio de nossas ações. Mestre, ajude-nos a silenciar diante os fatos da vida, que nós possamos te servir no silêncio de nossa consciência, no desejo unicamente de estender as mãos em favor do nosso próximo. Assim, como tantos benfeitores estendem as mãos em nosso favor, e nós não os vemos e não os conhecemos. Mestre Jesus, fortaleça os nossos ideais, para que certifiquemos sempre a proposta que cada um de nós temos a realizar e a cumprir. E neste mergulho infinito do amor que o seu Evangelho tem nos propiciado, nós te pedimos, Mestre, sê conosco, Jesus, olhe por nós e que sentamos fortalecidos e amados por todos estes amigos queridos. Paz e alegria aos corações de nossos irmãos que estão conosco neste Evangelho. Que seus lares inundem de amor, de respeito e das melhores vibrações. Que assim seja. Meus amigos, se a gente refletir bastante nessa lição dos infortúnios ocultos, é preciso que a gente veja quantas oportunidades nós estamos tendo para contribuir com o bem-estar do outro, para amar, para servir, para ajudar no silêncio de nossas ações. Quanto é importante nós conhecermos o silêncio que move o nosso pensamento, que move o nosso desejo. É o silêncio da ação, é o silêncio íntimo de nossa alma para sentir a grandeza do Pai que nos auxilia cada hora e cada dia a nos percebermos melhor. E nesta lição que tantos exemplos calam a nosso pensamento, nós procuramos interpretar, refletir na posição dessa mulher. Um ar distinto, quer dizer, ela tinha conquistado uma nobreza de coração. Mas o coração reflete verdadeiramente os nossos sentimentos. E o Evangelho traduz para nós que o seu traje, sua vestimenta era simples. Embora bem cuidado, mas
para que a gente possa perceber que nós precisamos termos certa discrição em relação àqueles que nós vamos ajudar. Se nós vamos entrar num lar que necessita tanto da nossa ajuda, qual é a finalidade de nós vestirmos de tal modo que podemos até constranger as pessoas? Por que não buscarmos uma simplicidade que não está na roupa, mas está no coração, para que aquelas pessoas que nos recebem possam se sentir iguais a nós? E nesse gesto, nós observamos que o Evangelho nos dá uma lição, que para mim é a mais importante de todas, é que esta mãe é acompanhada de uma filha. Ninguém aprende a caridade sem o exemplo e sem o trabalho. É preciso que a gente também dê a mão para os nossos filhos. É preciso que a gente leve os nossos filhos a conhecer a dor do outro. E aqui a narrativa desse espírito que Kardec colocou aqui para nós é tão grandiosa quando ele diz: entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que a entrada saúdam respeitosamente. Ela já visitava aquela casa, ela já sabia das dificuldades daquela casa, ela já sentia a dor daquela família e ela já sabia que o pai, o chefe da casa, estava internado. Como também sabia que aquela mãe que ali se encontrava estava cercada de seus filhos, das suas crianças, e entre elas uma que a amamentava. E nós sabemos que quando estamos amamentando, precisamos ter uma alimentação melhor. Muitos dão o seio para que o filho sugue o leite, que muitas vezes já não tem mais. E a sensibilidade dessa dama da caridade, dessa irmã que nos exemplifica, ela leva tudo o que precisa, não só para matar a fome, mas o Evangelho nos diz, é que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras. Nós precisamos entender o que o Evangelho está nos dizendo, que às vezes eu leio e não entendo. E aqui Kardec afirma que não são profissionais da mendicância, aceita o benefício sem corar. São momentos de dificuldades que essa família está passando, porque todos nós já passamos por momentos de dificuldades e muitas vezes tivemos que ser socorridos pelas mãos amigas dos familiares, dos amigos, dos irmãos. A situação aqui é uma situação de reflexão. Se eles não faziam parte, não eram profissionais da mendicância, algo diferente estava acontecendo no âmbito dessa família. O sustento vinha do trabalho do pai, e o pai estava hospitalizado. E o sentimento dessa mulher, da dama da caridade, que aqui eu vejo, ela se sensibiliza para tranquilizar um coração materno, dizendo: minha irmã, estou aqui ombreando com você esse momento da sua vida. E aqui Kardec nos diz: graças à boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola, agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Olha a grandeza disso, meus irmãos.
Nós, às vezes, entramos num lar que necessita de amparo, seja ele moral ou material. Às vezes saímos de lá, nem sequer fomos tocados de compaixão e ainda levantamos situações. Se entre elas alguma adoece, elas já sabem que elas receberam cuidados daquela que os visita. E ela faz o cumprimento do papel dela, abastece o lar, não só do alimento, mas também das esperanças, do afeto, tranquiliza o coração daquela mãe e dali ela sai e vai até o hospital para levar aquele pai que está doente, que está preocupado, que não sabe como a sua esposa está fazendo para manter a sua família. Ela vai lá tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Mas veja bem, tudo isso é feito com tanta discrição, porque vamos falar na linguagem de hoje. Aqui diz, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. É preciso que a gente veja a descrição dessa irmã, dessa dama da caridade. É como se nós chegássemos na casa e colocássemos o nosso carro à distância e descêssemos para visitá-los, sem nenhum constrangimento para aqueles que vão receber. Mas é preciso entender também que não lhes pergunta qual a crença que professa. Ela vai lá visitá-los porque ela sente que eles necessitam. Nem quais são as suas opiniões, pois considera que seus irmãos e filhos de Deus, todos os homens. No olhar, é preciso fazer o bem sem olhar a quem. E ela diz, terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Aí nós perguntamos, qual o nome dessa mulher? Onde ela mora? Ninguém sabe. E para aqueles que são agraciados com a sua presença, com a sua ajuda, é um anjo da consolação. Ela recebe quantas vibrações? E quando dorme, todas as preces se dirigem a ela em gratidão. Então eu gostaria de mostrar que quando o Evangelho diz por que tão singelo o traje, porque não é a matéria, para não insultar a miséria ao seu luxo. Veja bem, porque se faz acompanhar da filha para que aprenda como se deve aprender a beneficência. E aqui ela dá mais um exemplo, quando a filha também deseja fazer, e ela fala, minha filha, você não tem nada de si. E muitas vezes nós falamos, damos um pacote de arroz e falamos para o nosso filho, vai lá, entrega para a pessoa, como se fosse ele que estivesse dando. E ele vai ficar todo vaidoso. Mas o que ele deu de si? Nada. E ela então ensina, dá a lição. Se eu te passar as mãos alguma coisa para que dês a outra, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade, que merecimento teria nisso? Não é justo. Então, por que não é justo? Que ela dê. Porque quando ela é acompanhada da mãe, ela está vivendo a experiência. Então, a mãe sugere que ela aprenda a fazer alguma coisa. E que seja uma coisa simples. E ela sugere, aprenda a fazer para costurar as roupinhas, confeccionar as roupas para essas criancinhas. E o Evangelho nos faz mais uma reflexão. É espírita? Não importa. Ela é cristã?
Ela não precisa ser espírita para fazer a caridade. E contempla ainda uma vez, um dia, que aquelas assistidas que aprenderam com ela também a fazer alguma coisa, bate à sua porta para vender, para oferecer, para mostrar que alguém estava trabalhando, só que eles não sabiam onde eles estavam batendo. E quando aquela mulher vai abrir a porta e percebe quem eram eles, e eles identificam ela, ela não saúda de outra forma, ela diz silêncio. Assim falava Jesus, não diga nada a ninguém. O que é não diga nada a ninguém? Não fala para ninguém o que eu faço para vocês. Silencie. Silencie, amigos, diante daquela mão que dá, para que a mão direita dê sem que a esquerda saiba, nos disse Jesus. Deixo aqui essa reflexão nesse momento tão importante da vida. Quantos necessitam de nosso amparo? Que Jesus nos abençoe, que a luz do seu amor se faça para todos nós. Senhor, que nesta hora do passe sejamos amparados pelo seu amor, que as vibrações amorosas dos benfeitores nos alcance. E nós pedimos que sejamos agraciados com paz, com a transfusão de energias que hão de nos sustentar, de nos fortalecer, mas também de ampliar os nossos olhos para tudo isso que temos que viver dentro de nós. Jesus, fluidifica as nossas águas para que elas se transformem, Mestre, em medicamentos tão valiosos para todos nós. Que desse laboratório divino seja extraído essa energia que nós necessitamos. E com o coração cheio de alegria, nós te agradecemos pela dádiva de todos os dias. Ajude-nos, Jesus, a sermos simples e verdadeiros como a lição de hoje, que toca profundamente os nossos corações. E dessa forma, Jesus, vibrando para todos aqueles que sofrem, vibrando para todos aqueles que estão em dor, vibrando para todos aqueles, Jesus, que ainda não tiveram o entendimento do seu Evangelho. Mas rogamos a Deus, nosso Pai, que nos desperte e nos acorde, para que possamos remover os entulhos do nosso pensamento e servir o nosso irmão. Que a paz e a alegria seja o voto, o desejo de todos nós, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sintam-se amparados por Jesus, que assim seja.